Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Espaço Caridade Fraterna. Vamos neste momento iniciando a nossa reunião semanal, reunião a qual efetuamos a nossa troca de experiência acerca de um tema. Vamos neste momento, respirando profundamente, serenando nossas mentes, acalmando nossos corações, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente e agora mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. O elefante acorrentado. Em pequeno, adorava o circo e aquilo que eu mais gostava eram os animais. Cativava-me especialmente o elefante, que como vim a saber mais tarde, era também o animal preferido dos outros miúdos. Durante o espetáculo, a enorme criatura dava mostras de ter um peso, tamanho e força descomunais. Mas, depois da sua atuação e pouco antes de voltar para os bastidores, o elefante ficava sempre atado a uma pequena estaca cravada no solo, como uma corrente a agrilhoar-lhe uma das suas pastas. No entanto, a estaca não passava de um minúsculo pedaço de madeira enterrado 1 centímetro do chão. E embora a corrente fosse grossa e pesada, parecia-me óbvio que um animal capaz de arrancar uma árvore pela raiz com toda a sua força, facilmente se conseguiria liberar da estaca e fugir. Que mistério o que é que o prende então? Por que é que não foge? Quando eu tinha 5 ou 6 anos de idade, decidi questionar um professor, um padre e um tio sobre o mistério do elefante. Um deles explicou-me que o elefante não fugia porque era adestrado. Fiz então a pergunta óbvia: o que é amestrado? Por que é que o acorrentam? Não souberam me responder. Fui crescendo e quando via o circo, lembrava-me sempre do elefante e continuava a questionar-me, até que um dia me deram a resposta. O elefante do circo não foge porque esteve atado a uma estaca desde que era muito pequeno. Fechei os olhos e imaginei o indefeso elefante recém-nascido preso à estaca. Tenho a certeza de que naquela altura o elefantezinho puxou, esperneou e suou para se tentar libertar. E apesar de seus esforços, não conseguiu, porque aquela estaca era demasiado forte para ele. Imaginei-o adormecer, cansado, e a tentar novamente no dia seguinte, e no outro, até que um dia, terrível para a sua história, o animal aceitou a sua impotência e resignou-se com seu destino. Esse elefante enorme e poderoso que vemos no circo não foge porque, coitado, pensa que não é capaz de o fazer. Tem gravada na memória a impotência que sentiu pouco depois de nascer. E o pior é que nunca mais tornou a questionar seriamente essa recordação. Jamais tentou pôr novamente à prova a sua força. Pobre elefante, continua a pensar que não é capaz. Não consigo e nunca hei de conseguir. O que o elefante não sabe é que a única maneira de saber se é capaz é tentando novamente, de corpo e alma e com toda a sua força no coração. Autor José Boccai. Essa é uma historinha bem interessante que ela nos remete a uma reflexão acerca das nossas crenças, né? O elefante, como se diz, e realmente, isso não é história não, se você for olhar pelos circos por aí, o elefante está preso numa estaquinha de madeira ou em alguma coisa muito frágil. E o elefante é um bicho com uma força absurda, né? Ele pesa toneladas, né? Um levantar de pé dele, ele acaba com um carro. Mas ele quando pequeno, e é justamente adestrado a pensar que ele não tem força. E aí ele cresce achando que ele não tem força. Quantas vezes na vida da gente a gente não... Quem nunca? Né? A gente acha que a gente não é capaz de realizar tal coisa. Que a gente não é capaz de realizar as coisas. Porque alguém, quando era pequeno... Isso é uma frase clássica, né? Muita gente, né, vai conseguir se libertar, né, já às vezes até já na idade adulta, ou às vezes... Ou passa a vida com aquele problema. Quando você é criança, você recebe algum tipo de crítica, algo, a mãe, o irmão, a professora,
alguém na escola, ou algum amiguinho, um tio, alguém fala alguma coisa para você, e quando a gente é criança, a gente enxerga a vida de uma maneira muito inocente, né? Então a gente acredita que determinadas situações, determinadas coisas são verdades, são verdadeiras. A gente acha tudo grandioso, né? É até um convite que eu faço a vocês, adultos que estão me ouvindo. Se você for lembrar de alguma situação, alguma lembrança da sua infância, de um parquinho que você achava que tudo era gigantesco, vá de novo nesse parquinho agora. E você vai olhar as coisas e falar, caramba, eu achei... E você fica com aquela recordação na cabeça de que o negócio é grande, porque o que é a memória? A memória é um reflexo daquilo que você vivenciou, né? Uma recordação do que você vivenciou. Então, como você vivenciou aquele local, aquele parquinho, achando que tudo era gigantesco, na tua cabeça você fica, aquele parquinho era bem grandão, né? Se você passar no mesmo parquinho hoje em dia, você vai olhar e falar, nossa, você vai até tomar um susto. Fala, nossa, mas parecia tudo tão grande. Eu digo porque eu tive uma experiência dessa recentemente, um local que eu ia quando criança, que eu achava que os brinquedos eram todos gigantescos. E eu passei recentemente, a minha pergunta, olha para você ver como que é a cabeça do ser humano. Eu me perguntei, nossa, reformaram o parque e deixaram tudo pequeno, que estranho. Aí depois que eu fui me tocar, eu falei, não, mas espera lá, eu era criança e tudo era grande, agora eu sou grande e tudo é pequeno. Né? Então, para mostrar, e essa história do elefante, ela reflete bem isso. Ele, quando era pequeno, achava que a estaca tinha poder, e aí ele continuou achando que aquilo tem poder. Então, tem coisas que dizem pra gente em algum momento, principalmente as crenças limitantes, né, que limitam a gente, que nos denigre, que nos faz se sentir menor. A gente cresce achando que aquilo é verdadeiro. A gente cresce achando que eu sou feia mesmo, eu sou incapaz mesmo. Porque, sei lá, no momento tua mãe às vezes podia estar cheia de coisa, ou teu pai, ou enfim, a pessoa mais, porque geralmente é um adulto que traz esses traumas para alguém que significa muito pra gente, né? E a gente ali, né, criança, né, e agora, como nós somos, né, adultos, a gente sabe que criança ela tem uma certa insistência, ela tem um ritmo fantástico, que depois que eu falo que todo mundo deveria ter continuar com essa energia da criança, coisa alegre, essa coisa de ir em busca dos porquês, porque isso é fantástico para a vida, né? Só que a vida vai passando e a gente vai se fechando, né? E às vezes você questionou alguma coisa, mãe, eu sou bonito, e a mãe lá cheia de problema, ou preocupada com alguma coisa, não, você é uma praga, você só me dá trabalho, você é um horror. E aí você fica com aquilo naquela lembrança na sua cabeça, né? E você leva isso pro resto da sua vida, né? Lá no seu fundinho, latente, lá no fundinho do seu coração, eu sou uma praga, eu sou um horror, eu sou feia, eu não presto. Eu sou burro, né? O burro, então, é o clássico, né? Eu sou burro, eu não presto para fazer as coisas. E a gente leva isso como verdade. Só que a gente esquece que a gente já é um elefante grandão. A gente não é mais um elefantinho, a gente já é adulto, grande. A gente pode ressignificar isso a qualquer momento, está em nossas mãos, né? A gente pode ressignificar até a situação que a gente vivenciou, e normalmente a gente não esquece dessas situações porque são situações traumáticas, marca, né? A gente lembra até do cheiro, do som, a gente lembra até do timbre de voz, às vezes, da pessoa ter falado com a gente. Porque é uma situação que marca, né? Eu falo que marca na alma, né? Que traz aquela carga emocional tão grande que fica marcado, fica no subconsciente. Então, a gente pode até voltar a relembrar essa situação e colocar uma energia positiva em cima dela. Começar, se não consegue, porque tem situações que são tão traumáticas que a pessoa não consegue nem se recordar, né? Mas começar a pensar uma luz rosa, muito amor envolvendo a situação, a compreensão, a pessoa naquele momento, e eu acredito nisso, né? Eu acho que ninguém acorda de manhã achando que vou sacanear todo mundo que está em minha volta, né? Eu sei que até tem pessoas que agem assim, mas eu prefiro acreditar que a pessoa está num momento de desequilíbrio. Eu acredito que o ser humano ele é capaz de amar e prezar sempre por construir coisas, não destruir. Por mais que como eu acabei de dizer, tem pessoas que realizam isso, mas porque com certeza não estão nos seus estados de equilíbrio. Essa é a minha opinião pessoal. E a gente pode ressignificar e perceber, nossa, minha mãe estava com dor de cabeça, estava passando um momento difícil da vida dela, meu pai, minha professora não estava de bom humor naquele dia.
é um ser humano como a gente, minha gente, né? Ele tem o direito de errar, né? De ter falado a coisa que não era tão feliz, tão ideal naquele momento, né? Ele tem o direito de errar. A gente, né, no nosso dia a dia, a gente comete atos nessa maneira, né? Quem nunca falou algo e depois se arrependeu, né? Putz, não devia ter falado isso, não devia ter falado desse jeito com tal pessoa, não precisava disso tudo. E acontece, né? É por isso que nós estamos aqui, um monte de gente vivendo junto, pra gente ir se lapidando, né? Com o tempo a gente vai ficando mais tolerante a determinadas situações, a gente vai ficando mais equilibrado, eu falo com a língua mais educada, né? Você vai sabendo falar na medida certa. E quando eu digo quando eu falo ficar com a língua mais educada, não é ficar engolindo o sapo, não é deixar de expressar o que você sente, mas você aprende a falar, né? E porque existe 1 milhão de formas de falar determinado assunto, né? Para isso a gente tem a educação e a inteligência. E com o tempo, né, com o passar da idade, a gente vai aprendendo essa arte de saber falar as coisas, pelo menos é isso que se espera, vai ficando mais fácil. E não estou dizendo que em algum momento a gente não exploda, aqueles 5 segundos de raiva, né, e pá, sai uma coisa que não é legal. Todo mundo passa por isso, todo mundo faz isso em algum momento da vida. Então, se você, neste momento, está se sentindo incapaz, se tem alguma coisinha aí mal resolvida porque alguém me falou ou porque eu não sou capaz, vamos começar a ressignificar essa história, minha gente. Vamos lembrar que somos elefantinhos agora? A gente pode se livrar da estaca? Basta com que a gente queira, né? Essa estaca, a nossa estaca emocional, basta com que a gente tenha coragem. Porque às vezes, né, o trauma foi tão grande que você tem até medo de olhar para a estaca, né? Você até vira, você fica olhando para lá. A estaca está aqui atrás, você nem olha para o lado da estaca. O medo foi tão grande, mas você acaba com isso. A gente fica com medo de olhar para a estaca porque traz uma lembrança dolorida, mas por um outro lado a gente vive preso, né? Então quer dizer, você fica tentando evitar um sofrimento, mas continua sofrendo. Ou seja, aí é só uma questão, então, de escolher qual sofrimento eu quero. Então, o convite dessa noite é que você possa, e aí, nessas situações, de uma maneira bem tranquila, bem serena, realmente, pulsando amor por si mesmo, em primeiro lugar. Isso é fantástico, é dizer que você é uma pessoa maravilhosa, eu me amo, eu sou fantástica. Gente, e aí quando eu falo isso, eu até ouço aqui nos meus ouvidos, mas eu não sou fantástica. Você é fantástica, sim. Você existe. Isso por si só já é a razão da gente se sentir engrandecido, da gente se sentir agradecido. Nós existimos. Isso é fantástico. Somos uma consciência pulsante, pensante, com inteligência, com vontade de ir e vir, enfim. Isso por si só já é Se você parar para pensar que o seu corpo é um negócio que tem uma autonomia, que você não precisa pensar para respirar, que não precisa pensar para o coração bater. Olha, isso é o teu corpo. Então você teve o direito de ter isso. Ou quem não está sem matéria agora, está vivenciando no mundo espiritual, você tem essa inteligência, você se movimenta, você tem ação. Isso é fantástico, gente. A gente tem que se sentir engrandecido. E outra, como eu falo aqui, 835 vezes por ano. Todo mundo tem um risquinho no dedo, isso significa que é único. Você só tem um risquinho, não existe ninguém no planeta, no universo igual a você. Isso é fantástico, minha gente. Isso por si só é motivo da gente se sentir orgulhoso. Olha, só eu posso fazer o que eu posso fazer, mas ninguém pode fazer igual a mim. As pessoas podem fazer parecidos, mas não iguais. Então, que a gente possa acreditar que somos elefantes grandões já, e que a gente possa olhar para essas estacas que nos foram colocadas em algum momento da nossa vida, nos prendendo, que a gente possa devagarzinho arrancá-las. Pelo menos olha para ela, questiona, por que você está aqui, estaca? Você tem mesmo que está aqui? Será que... Pega na estaca, tenta puxar para cima, não tenha medo de chegar perto da estaca, entendeu? Porque a gente normalmente fica aquilo na cabeça, não posso nem chegar lá perto, não, porque não dá. Sofrimento, não vou conseguir. Acredite que você consegue, pessoal.
Hoje eu estava lendo um texto, né? Eu gosto, né, para trazer aqui novidades para vocês. A gente estuda um pouquinho aí, estuda, né, a forma de ver a vida de várias pessoas, como as pessoas veem a vida, enfim. E eu estava lendo um texto hoje que é bem interessante. Muito se fala de nova era, muito se fala que estamos passando por um momento, planeta, blá blá blá, independente da filosofia religiosa ou da filosofia de vida que você acredite. Isso é nítido você perceber que nós estamos passando por uma mudança, né? E uma nessa mensagem que eu estava lendo, fala muito que a energia pulsante nesse novo planeta, nessa nova era que a gente está vivenciando, é uma energia de que cada vez mais, né, mais uma vez o que eu falo aqui bastante, o universo vai responder os seus desejos de acordo com aquilo que você pulsa. Então, se você pulsa que você é uma pessoa que você olha a estaquinha e fala, não sou capaz de arrancar essa estaca do chão, o universo vai te atender, você não vai conseguir arrancar a estaca. Agora, se você olhar para a estaca e falar, vou conseguir, pode dar um pouquinho de trabalho, porque eu lembro em algum lugar que eu tentei e deu trabalho, mas eu vou tentar de novo e vai dar certo. Eu vou conseguir arrancar essa estaca. Você vai conseguir. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É muito importante o tipo de crença, e quando eu digo crença, não é crença mental, não é cabeça, não, é aquilo que pulsa dentro do teu peito. Então é pulsar positividade, pulsar amor por você mesmo, pulsar que você consegue, que você pode, pulsar a crença na tua força, perceber quem você realmente é. E aí, quando eu digo perceber quem você realmente é perceber que você tem qualidades, você tem defeitos, mas nem por isso você é menos ou mais. Você é o que é. E você sendo o que você é fantástico. Tenho a certeza. Mas você não me conhece, como é que você pode falar que eu sou fantástico? Eu tenho certeza que você é fantástico. Você é um ser humano. Se você é um ser humano, você é um espírito humano, uma alma humana é fantástica. É que a gente, por causa dessas estacas que a gente vai angariando aí pela vida, que a vida vai colocando no caminho da gente se acha menos, mas nós não somos. E cada vez mais isso vai ficar latente no nosso dia a dia. Então, pulse positividade, pulse que você é capaz, acredite em você, se ame, que eu tenho certeza, o resultado será fantástico. Eu não posso dizer o que vai acontecer X, Y, Z, porque como eu acabei de falar agora há pouco, cada um tem um risquinho, cada um tem uma história. Então, e cada um tem um livre-arbítrio, né? A vontade de ir e vir. Então, eu não posso dizer o que vai acontecer na tua vida, mas uma coisa eu tenho certeza. A partir do momento que você se ama, que você acredita que é possível, que você acredita que é capaz de realizar, eu falo que é 1 mais 1, é uma equação óbvia. O resultado dele é fantástico. O resultado ele é surpreendente para muitos. Eu digo, e vocês sabem que eu gosto de me usar como exemplo, por experiência. É uma virada de vida, exatamente. Eu gosto muito de me usar como exemplo. Os períodos que eu consigo, né, e como eu sempre falo aqui, a gente está também junto aí tentando se melhorar na vida. Os períodos que eu consigo pulsar tranquilidade, acreditar na minha força, acreditar em mim, positividade, nossa, gente, mas você fala, cara, a vida tá uma maravilha, mesmo tendo os tropeços, mas a vida fica tão mais tranquila. É possível, minha gente, é possível. É possível você acreditar, é possível você se reconhecer como um grande elefante que você é. Não precisa ter medo da estaquinha, né? Acredite que você tem força para arrancar essa estaca que está te prendendo na vida. Pulse amor por você mesmo em primeiro lugar, que o amor, né, essa coisa que nutre o nosso coração, nos dá coragem, nos dá a força necessária para que a gente possa se libertar dessas estacas e viver aí livre, leve e solto na vida, que todos nós temos esse direito e temos essa capacidade. Para isso basta irmos em busca e agirmos para tal. Era o que eu tinha para dizer hoje. Então, o convite é que a gente possa aí questionar as estaquinhas que estão em nossa vida, de uma maneira tranquila, serena, praticando sempre o amor próprio. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então, vamos neste. Isso, sempre é possível nos livrarmos dos traumas. Basta querer, termos coragem. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então vamos neste momento, encerrando a reunião desta noite,
agradecendo a presença e a participação de todos, pois sem a presença e a participação de cada um de vocês, não teríamos tido essa mesma troca de experiência, a mesma troca de conhecimento. Meu muito obrigada. Que possamos, como convite reflexivo dessa semana, nos questionar acerca das estacas, né? Metaforicamente falando, das estacas que estão em nossa vida, que um dia foram colocadas lá atrás, quando a gente, de repente, naquele momento não tinha condições de arrancá-las, mas que a gente possa olhar para essas estacas novamente, ressignificá-las e acreditar que é possível arrancá-la. Pode demorar um tempo, pode dar você ter que realizar algum tipo de desenvolver algum tipo de habilidade, mas tenha certeza, você é capaz de tirá-la, de se libertar e ser livre. É sempre possível. É importante lembrarmos sempre que o elefantinho cresceu. Somos todos grandes elefantes, né? Somos todos pessoas fortes, seres maravilhosos, seres encantadores. Que a gente possa acreditar verdadeiramente nisso e ir em busca de nossa paz, harmonia e alegria de espírito. Mas, como eu digo toda semana, que você possa realizar esta reflexão de uma maneira tranquila e serena, praticando sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes, com o lenitivo necessário para que cada um possa sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua paz, desenvolvimento e harmonia de espírito. Que todos possam ser agraciados de acordo com os seus merecimentos e suas necessidades. Agradeço a todos que colaboraram para a realização da reunião desta noite. Meu muito obrigada. Tenham todos uma boa semana, um bom retorno às vossas moradas. Mais uma vez, obrigada a todos pela participação e até o nosso próximo encontro. Tenham todos uma boa noite.